Tomada 15. Cena 6. Claquete. Oh, peraí. Não, é take 1? Não. Cena 1. Fala, galerinha! Nossa. Tipo assim, caraca! Fala, galerinha, tudo bem com vocês? Então, hoje vamos tirar a dúvida de quem? De quem? Regra de 3. Vocês ficam craque em regra de 3! Cadinho, oh, não, gente. Que de graça vai ser engraçado, vai. Olha, cara, Jesus. Morreu. Oh, não, volta aqui, Billy. É brincadeira, querida. É brincadeira. Você é muito mais que dedinho, né? Consegui voltar. Então, galera, ó. Regra de 3 serve pra praticamente tudo que a gente faz relacionado à matemática. Regra de 3 é primordial. É aquela coisa que você aprende e usa o resto da vida. Pode ser que as pessoas não saibam que o nome é regra de 3, mas elas utilizam igual a sua mãe vai fazer um bolo de 1 quilo. Aí depois ela vai preparar um bolo de 2 quilos. Tudo que ela passar para proporção de 2 quilos é chamado de regra de 3. Ela só não sabe o que tá fazendo, mas é regra de 3. Lógico, a maioria das mães até sabe, ok? Mas regra de 3 é tudo, ó, a gente usa na química, na física, na biologia, a gente utiliza em tudo quanto é parte, beleza? Então a gente vai tirar todas as dúvidas de regra de 3 com os meus dedinhos. Brincadeira. Amo esse cachorro. Bora lá? Bora lá, galera. Regra de 3. Lousa linda, perfeita. Moça bonita. Moça bem feita. Moça formosa. Ih, ficou bonita, né? Aí, tá vendo? Até o bilhete. Então, galera, a regra de 3 tem 2 tipos. A simples e a composta. Qual que é a simples? Ah, não, sério? O que aconteceu, cachorro? É verdade. Covid o quê? Eu já tomei minha primeira dose, isso é ruim. Então, regra de 3 simples é quando eu tenho 3 números e eu quero descobrir uma variável. Regra de 3 simples, eu só comparo 2 grandezas. Eu não posso ter mais de 2 grandezas, somente 2, tá bom? Regra de 3 compostas, eu tenho que ter mais de 2 grandezas, ok? Então, eu tenho várias grandezas ali. Então, digamos, eu tô falando uma situação que engloba horas, dias, sei lá, trabalho, quantidade de pessoas. Então, ó, já tem mais de 2 grandezas, eu tenho 4 grandezas. Então, eu uso regra de 3 composta, ok? Tá bom. Aí, pra gente poder chegar no regra de 3 perfeitamente, a gente tem que saber o que é grandeza inversamente e diretamente proporcional. Aí você vira pra mim, por que grandeza? Porque é as grandezas que a gente tá trabalhando. Então, se eu tô comparando lá quantidade de bolo pela quantidade de ovo, são 2 grandezas. O bolo e o ovo. Oi? Elas são grandezas porque são grandes? Não, é o tipo de grandeza. Então, ó, eu tô falando grandeza bolo. Então, geralmente bolo é quilo. Ah, eu sei. Eu tô ouvindo falar disso no jornal. Aí, tá vendo? As grandezas são o inverso das minorias? Não. Ai, meu Deus. Não tem nada a ver. Gente, ó. Grandeza Como não? É grandeza matemática. E as minorias? Não, filho, isso aí é outra vida. É no lado social da gente. Social. Tem as grandezas e as minorias. Mas não é aqui. Você tem que vir com o professor de geografia e história, beleza? Então, vamos lá. O que são grandezas inversamente e diretamente proporcionais? Então, digamos, ó, eu tô falando de um bolo, tá? Sua mãe tá fazendo um bolo. Professora, Oi. hoje você tá cheio de palavra, hein? Tô pressionada. Antes de falar de direto, inverso, isso aí eu até sei o que é.
Você é o bichão mesmo, hein? Babado. Porque, ó, eu vou até dar um exemplo. Inverso é tipo uma coisa que cresce e a outra diminui. Isso, vai. Essa vida é. Agora, diretamente, seria o que cresce e o outro cresce junto. Perfeito, gente. Depois daquele óculos intelectual, o bichinho ficou bom, né, filho? Impressionada. Isso aí. E o que é proporcionais? Então, ó, a gente, toda vez que a gente vai fazer relacionar duas grandezas, existe uma proporção. Então, eu tava explicando o item do bolo. O que acontece? Eu vou fazer um bolo de 1 quilo, eu vou usar 2 ovos, digamos. Não tô falando que você vai usar, tá? Pode ser mais. 2 ovos. Quando eu for fazer o bolo de 2 quilos, em vez de eu usar 2 ovos, eu vou usar quantos ovos? Peraí. Ó, 1 quilo, eu usei 2 ovos. 2 quilos... 4. Isso, 4 ovos. Ou seja, a proporção é o quê? Toda vez que eu aumento 1 quilo, eu aumento quantos? 2 ovos. Ok? Então, isso é proporcional. Quando as duas grandezas aumentam, a gente fala que é diretamente Porque proporcional. aumentou o peso do bolo, aumenta a quantidade de ingredientes. Sim. Ah, agora eu entendi! Agora, existe a grandeza indiretamente, que a gente, diretamente, que a gente diminui os dois. Igual assim, eu não quero fazer agora um bolo de 2 quilos, eu quero fazer um bolo de meio quilo. Ou seja, diminuir o meio, ok? Diminuir pela metade. E a quantidade de ovos? De ovos. Também. Isso. Então, elas são diretamente proporcionais, mas as duas diminuem, ok? Oi. Então, se eu quero fazer um bolo de meio quilo, eu vou usar um ovo. Um ovo. Isso. O cachorro tá ficando... Oi? Fino. E Beleza? as inversamente? Agora, proporcionais? inversamente. Vamos lá, ó. Saímos do campo da mãe, né? Apesar que tem um monte de pai que sabe fazer bolo. Gente, se quiser mandar bolo, estamos aqui, né, Vini? Adoramos. Mas, enfim. Manda. Agora, vamos falar do âmbito de carro. Vamos dar um exemplo do inversamente de carro. Digamos, a gente vai sair daqui de São Paulo e vai lá pra Campinas, tá bom? Aí, se a gente for a 120 km por hora, nós vamos, sem parada nenhuma, digamos que a gente demore... Tá bom, filho, a gente já entendeu que é um carro, bem? Doido. Digamos que a gente demora 2 horas, beleza? Agora, se... A gente não pode ir pra Santos? Pode ser Santos. Ai, meu Deus, tá bom. Ó, Sabe por quê? Porque tem aquela música do Tremendão, a estrada de Santos. Se você pretende saber quem eu sou, eu posso lhe dizer. Entre no meu carro, na estrada de Santos, você vai me conhecer. Tá bom, né? Vamos lá pra estrada de Santos. Ó, mas vamos fingir que ainda é 2 horas, tá? Então, ó, a gente vai sair daqui a 120 km. E se tiver trânsito? Não, sem trânsito. Tem nada acontecendo. Vamos lá, é só inversamente. Então não é São Paulo. Meu Deus, Não tem trânsito? gente. O que aconteceu com a criança aqui? Tava tão intelectual, olha, projetada, né, amado? Ninguém merece, mãe? Mas enfim, bora. Então a gente sai aqui de São Paulo e vai pra Santos a 120 km por hora e leva 2 horinhas, tá bom? Tá bom. 2 horas. Agora, se eu for a 150 km por hora, o que vai acontecer com o tempo que eu vou levar? É mais ou menos. Se eu aumento a velocidade, o tempo que eu demoro para chegar lá, aumenta ou diminui? Diminui. Então é inversamente. Enquanto que uma grandeza ela aumenta, a outra ela diminui proporcionalmente. Beleza? Então uma aumenta, outra diminui. Ou uma diminui e a outra aumenta. Beleza? E se eu diminuir a velocidade? O tempo faz o quê? Se eu diminuir a velocidade, o que vai acontecer com o tempo? Aumenta. Vai aumentar. Então, ó, tô diminuindo a velocidade E se e o tiver tempo trânsito? piorou. Aí, meu filho, aí vai... Aumenta! Então, vamos lá, gente. Ó, agora, a gente vai fazer alguns exemplinhos. O Billy, nosso garoto Tete, vai nos ajudar. Ele vai dar alguns exemplinhos pra gente. A gente vai resolver utilizando o que é o conceito da grandeza
diretamente e inversamente proporcional. É. Beleza? Bora, galera, pros exemplinhos. Então, Billy Joe vai ler os exemplinhos pra gente aqui, ó. Bora, Billy Joe. Supondo que cada funcionário de uma microempresa... Depois eu vou perguntar. Tá. Com 40 integrantes, gasta 10 folhas de papel diariamente. Eles não são muito sustentáveis, hein? Quantas folhas serão gastas nessa semana na mesma empresa quando o quadro de colaboradores aumentar para 50? Isso aí. Então, ó, vamos explicar aqui, né, Billy, pro povo, o que tá falando aí. Professora, Oi. peraí. Galera, se você for dessa empresa aí, vamos usar e-mail, né? Vamos parar de gastar papel assim. Né? Vamos ser sustentáveis. A Amazônia agradece. Uau. Billy também é consciência ambiental. Impressionada. Mas então, ó, vamos entender agora a situação. Então, na empresa tem o número de pessoas, que é a quantidade, fala aí pra mim, Billy, a quantidade de funcionários era 40, né? Peraí, professora. 40 funcionários. Então, a primeira grandeza é funcionários. E a segunda grandeza é papéis, a quantidade de papéis. Quantos eles usavam? 10. 10. Então, cada funcionário, 40 funcionários tinha um total de gasto de papéis, são 10, ok? Então, toda vez que você estiver fazendo uma regra de 3, na primeira frase vem todas as grandezas, tá vendo? Eu tenho funcionário e papel, beleza. Primeira frase do texto vem todas as grandezas, eu separo. Na segunda frase, aí vem o que eu preciso descobrir. A gente está trabalhando com uma regra de 3 simples, por quê? Só tem 2 grandezas. Então, na segunda frase, ele fala que qual é a quantidade de papel, então eu não sei. Quando eu não sei, eu vou colocar X. Ah, mas eu não gosto do X, põe A, C, o que você quiser, põe uma letra. Porque aí eu sei que não é um número que a gente conhece, tá bom? Coloca o X. Então vamos Na lá. dúvida, vai de X. Vai de X que é mais prático. Eu não sei a quantidade de papéis, mas eu sei que a quantidade de funcionários aumentou. Em vez de 40 foi pra 50. Era isso, né, Billy? Aumentou os funcionários. Isso? Então é nóis. Então, Quantos beleza. estagiários? Não sei, a gente só tem funcionário. Mas estagiário também é funcionário, gente. Né? É claro. É um funcionário que não tenha todos os direitos, mas ele é funcionário. Então, ó, vamos lá ver se é diretamente ou inversamente. Então, ó, 40, eu tenho 10 papéis gastos. 50, eu automaticamente vou ter quantos papéis gastos? Mais ou menos. Mais, né? Mais. Então, se aqui, ó, aumentou, aqui vai aumentar também. Então, não tem problema, gente. Aqui é simples, fácil de fazer. Vou copiar como a gente montou as grandezas. Então, ó, 40 está para 50, assim como a gente põe igual. 10 está para X. O que eu vou fazer o que aqui, ó? Vou multiplicar em X. O que é multiplicar em X, ó? Pegar o primeiro de baixo, ou o primeiro de cima, com o segundo de baixo. E aqui, ó, com aqui. Vou multiplicar. Por isso, na dúvida, vai de X. Multiplica em X, tá vendo? Até mais fácil. Então, como é que a gente vai fazer, ó? 40 vezes X dá 40X, beleza? 50 vezes 10 vai dar 500. O que você vai fazer? O 40 aqui, eu não quero descobrir 40x, eu quero descobrir como vale um x só. Então, o 40 que estava multiplicando, ele vai passar o quê? Dividindo. Aí vai ficar x é igual 500 dividido por 40. Opa! Tem umas regrinhas novas aí. mãe. Regrinha básica de equação de primeiro grau, mas calma. Essa regrinha aqui específica, a gente usa muito mais para a regra de 3, tá bom? Então, quando a gente não sabe, a gente coloca x e multiplica em cruz. O multiplicar em cruz é porque a gente está lidando com proporção. Toda vez que eu lido com proporção, eu posso fazer isso. Vou mostrar um exemplinho da hora aqui, ó. Vamos no cantinho aqui. No cantinho aqui, ó. Se eu tiver assim, ó. 5/3 é igual a 10 sextos. Por que que isso é igual? Porque se eu multiplicar em cruz, vai dar igualdade, tá vendo? Vou fazer assim, ó. 5 vezes 6 dá 30.
10 vezes 3 dá o quê? 30. Então, toda vez que eu multiplico em cruz, eu tô fazendo regra de 3. Tá vendo? Essa matemática é mágica. Coisa fina. Não. Faz de novo. O quê? Outra mágica. Eu quero ver. Oh, meu Deus. Não, Bíblia. Para, meu. É sério que você quer outra Mais mágica? uma. Tá bom, vamos lá. 4 sobre 10 é igual a 8 sobre 20. Vamos lá, vou multiplicar aqui, ó. Se eu multiplicar aqui em cruz, ó, vai dar 80. E se eu multiplicar aqui em cruz de novo, vai dar 80 de novo. Yes. Tá vendo? Provei. Meu Deus, gente. Drama, né? Oh, que incrível! Eu adoro matemática. Mas vamos continuar aqui, ó. Vamos fazer aqui. Quanto que dá 500 dividido por 40? 500 dividido por 40 já tem de cabeça, tá bom, gente? Mas você pode ir lá no cantinho e dividir. 500 dividido por 40 dá 12,5 papéis. Aí, eu falo pra vocês. Ele vai gastar 12,5? Não, né? Ó, dá pra usar 13, vamos dizer. Porque não tem como eu pegar um papel e ficar cortando pelo meio, né? Se eu pegar o papel já, não tem Professora, Oi. tecnicamente, É 12,5, mas na real nós não usamos. existe a tesoura. É, tá bom. Mas mesmo assim, se você cortou o papel, era um papel inteiro, você já tá usando. Você não vai pegar metade e sair espalhando aí. Ok? Mas aqui tá certinho. Professora. 12,5. Oi. Meu Deus, ele rasgou meu papel. Eu vou bater de cachorro. Cachorro! Ele rasgou meu papel. Pera. Oi. Tem necessidade, Jesus? Tem necessidade. Agora, vivos, vivinhos, vamos para o segundo exemplo, beleza? Essa grandeza a gente já sabe que é diretamente proporcional, ok? Porque os dois valores aumentaram, tanto o número de funcionários como o número de papéis, beleza? Agora a gente vai para o próximo exemplo. Bora lá. Se 7 pedreiros constroem uma casa grande em 80 dias. 7 pedreiros, 80 dias. Apenas 5 deles, ou seja, 3 está matando trabalho, deve estar de atestado, Vai ser 5 para 7. construirão a mesma casa em quanto tempo? Ah, tá. Mas assim, ó, se são 7 e for pra 5, é 2 que tá matando o tempo, né, bebê? Apenas 5 deles, ou seja, 3 está matando trabalho, Mas é burro! Nunca vi uma pessoa burra desse jeito, cara! Errou a conta, cara! Brincadeira, mas tu errou. é Ele meu errou. cachorro. Eu sei, Por que mas me dá esse desconto? Tá, né? Vai, tá. Acontece. Então vamos lá. A primeira frase deu o número de pedreiros e a quantidade de que eles estão trabalhando. Meu Deus do céu. Então vamos lá, gente. Ó, quando a gente acabou de ler a primeira frase, ela já me deu aqui as grandezas. Quantidade de pedreiros trabalhando, que são 7, durante 80 dias para entregar a casa. Beleza? Então ele já sabe. 7 pedreiros, 80 dias. Só que 5, agora eu só tenho 5 pedreiros. Então eu tenho 5 pedreiros, quantos dias eles vão entregar? Em 80? O que aconteceu com os outros 2? Provavelmente, sei lá, saiu do serviço. Não quis mais. Ou pegou um atestado, ou tá doente. Não sei. Mas agora eu só tenho 5. Se eu tenho só 5 pedreiros, concorda comigo que a quantidade de dias que eu vou trabalhar vai ter que ser maior? Porque eu vou ter que compensar 2 pedreiros perdidos, né? A gente perdeu aí. Então aqui, ó, aqui o número abaixou. E aqui o número vai aumentar, ok? Então elas são inversamente proporcionais, tem uma regrinha diferente. A gente não multiplica igual a gente está acostumado, tá?
Por quê? Porque eu posso fazer dessa forma que eu acho muito mais prática. Então, aqui, ó, não alterou, não é inversamente? Então, eu vou lá e faço uma bolinha aqui em cima, ó. Essa bolinha, o que ela significa pra mim? Que eu não tenho que usar 7/5, eu vou usar 5/7. Eu vou inverter, ok? Beleza? Então, eu vou colocar lá. 5 sobre 7 é igual a 80 por x. E vou fazer de novo a minha borboleta aqui, ó. Pego de cima com o segundo de baixo, pego o segundo de cima com o primeiro de baixo, ó. Aí vai ficar 5vx, 5x. 80 vezes 7 dá 560, ok? Então, ó, mesmo jeitinho. Só que aqui, o que eu tive que fazer? Eu tive que inverter, porque ela é inversamente. Inversa. Essa grandeza aqui é inversa, beleza? Inversamente proporcional. Beleza. Agora, o que eu vou fazer com 5? Ele não tá multiplicando? Eu vou passar ele o quê? Dividindo. 560 dividido por 5. Quanto que vai dar, galera? 560 por 5 aqui. Eu nem tinha feito a conta aqui, entendeu? Mas é fácil de cabeça, ó. 5 por 5 dá 1. 6 por 5 dá 1. Sobra 112 dias. Nossa, gente, aumentou bastante dias, né? Porque por conta de 2 funcionários que saíram, eu acabo aumentando aí, ó, num total de 112 dias, dá 32 dias de trabalho. Então, ó, por conta de 2 pessoas, aumenta mais 32 dias. Então, isso aqui é inversamente proporcional. Por quê? Quanto que o número de funcionários cai, o tempo que eu vou gastar para construir essa casa vai aumentar, ok? Então, um diminuiu e o outro aumentou, beleza? Deu para entender? Então, esse segundo exemplo é regra de 3 simples e inversamente proporcional. O primeiro foi diretamente proporcional. Fechado? Bora, gente, pro terceiro exemplo, hein? Bora lá. Uma loja demora 4 dias para produzir 160 peças, com 8 costureiras trabalhando. Caso 6 funcionárias, ou seja, menos 2 funcionárias estiverem trabalhando, quantos dias levará para a produção de 300 peças? Gente, ó. Não aprendi. Ó, vou até parar um pouquinho antes de ir pra outra. Quando eu estou falando de uma regra de 3 compostas, eu tenho que ter no mínimo aí 3 grandezas, que é no meu caso, dias, peças e costureiras, ok? Então, dias, peças e costureiras são grandezas diferentes, ou seja, elas têm que ser proporcionais conforme a primeira frase. Que a minha primeira frase falava 4 dias, 160 peças, 8 costureiras, ok? Aí na segunda frase fala o quê? Tenho 6 costureiras, tenho que produzir 300 peças, eu quero saber quantos dias demora. Que patrãozinho, hein? Tá aumentando, né? Então, o que acontece? Gente, mais peça. Quando eu vou analisar cada parte da regra... Cruel. Beleza. Tá tranquilo aí? Tá bom, né? Amado. Mas, enfim. Quando eu vou analisar a regra de 3 composta, eu sempre analiso cada grandeza com a grandeza que tem o valor que eu preciso descobrir, ou seja, o valor desconhecido, o x. Então, eu vou analisar cada uma individualmente, tá bom? Então, o que você faz aqui, ó? Você coloca o que você quer descobrir, 4 sobre x. Agora, eu vou analisar dias e peças, só as duas, beleza? Então, ó, 4 dias, 160 peças. Ué, se eu tenho 300 peças, quantos dias eu vou precisar? Eu vou precisar, tipo, mais dias, né? Porque se em 4 eu faço 160, 300 que aumentou, eu vou ter que aumentar a quantidade de dias também, beleza? Então, aqui é diretamente, ok? Então, não vai mudar nada. Diretamente, a gente copia como tá, ó. 160 para 300. Ok, não mudou nada. Aí, essa aqui, ó, que é a terceira grandeza, eu vou multiplicar. Mas primeiro eu vou analisar
costureira com dias, que é o valor desconhecido, tá bom? Então, ó, se eu entrego as minhas peças lá 4 dias com 8 costureiras, somente com 6 costureiras eu vou entregar mais ou menos rápido. Mais ou menos dias. Mais dias. Mais dias, né? Porque, ó, diminuir o número de costureiras, ou seja, vai diminuir minha produção. Então, se eu tenho que entregar a quantidade, ela vai fazer o quê? Vai fazer com que eu faça minhas costureiras que sobraram trabalhar mais dias, ok? Para poder entregar. Então, aqui é inversamente proporcional, ok? Porque Inversamente. Então, até coloquei aqui, ó. Posso pôr o i aqui do lado de inversamente. Então, em vez de eu jogar 8 sextos, eu tenho que inverter. Então, o que tá em cima vai pra baixo, o que tá embaixo vai pra cima. 6 oitavos. Pronto, matei minha conta. Aí você fala assim, poxa, é tipo aquela música? Meu Deus. Lá vem. Ui. Vai, fala aí a E música. no final todo mundo já sabe que o de cima sobe e o de baixo desce. Ele lembrou do Ponche Bom Bom Bom. Gente, vocês nem eram nascidos, cara. Professora, entrega a minha idade. Nossa, mulher velho. Vamos lá? Vamos fazer aqui a vida, tá bom? O que eu prefiro fazer? Eu prefiro multiplicar aqui as coisas, ó. 160 vezes 6 e 300 vezes 8. Pra deixar uma coisa só, beleza? Então, ó. 4 está para x. Aqui vai ficar 16 vezes 6 dá 9.000 e... Peraí, 16 com 16 dá 32, né? 32 vezes 3, 96. 960. Perfeito. E 300 vezes 8 dá quanto? 3.400. Não tô doido. Ah, tá vendo? Não tô ruim de conta, eu tô boa de conta. E o Billy me ajudando, lógico. Ó, não vai caber aqui, né? Então... Vocês vão ver essas cobrinhas, eu adoro fazer isso. Aí, o que vai acontecer? Eu vou multiplicar em cruz agora, ó. Lembra? Nossa cobrinha, nossa borboleta. Vem aqui, ó. Pega o primeiro de cima, o segundo do de baixo. Pega o segundo de cima com o primeiro de baixo. Então, vai ficar 960 vezes x. Sempre eu multiplico quem tem x primeiro, tá bom? É mais fácil. E aí, ó, 2.400 vezes 4, que dá 9.600. Ó, você lembrei. Agora eu faço o quê? O 960 dividindo. Vai ficar 9.600 dividido por 960. Isso vai me dar o total de 10 dias. Ah, mas professora, por que aumentou tanto? É porque também aumentou o número de peças, né, gente? Ó. Então, ó, diminuiu o número de pessoas, mas também aumentou o número de peças. O dia realmente ia aumentar mais, beleza? Então, ó, o que a gente tira daqui? Professora, Oi. aumentou o salário também? Acho que não, viu, gente? Ultimamente tá difícil nessa pandemia, né? Então, continuando aqui, gente, ó, regra de 3 é um cálculo organizado. Você tem que se organizar para fazer a regra de 3. Como? Primeiro, você tem que separar suas grandezas, ok? Professora, eu anotei aqui uma regrinha que são 4 grandes regras. Posso ler? Pode, vai. Peraí. Vou ajudar aqui a situação. Aqui. Organize as grandezas da mesma categoria em colunas. Isso, igual eu fiz aqui, ó. Com os dias, tá vendo? Coluna. Segunda regrinha. Analise se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Que é o caso aqui, ó. Inversamente. Tá vendo? Analisei. E esse aqui eu não mudei nada, então é diretamente. Bora. Próxima. Ajuste a equação de acordo com a proporcionalidade das grandezas. Ou seja,
Se forem diretas, efetue a multiplicação cruzada. Se forem inversas, troque os valores até torná-los diretamente proporcionais. E foi o que eu fiz aqui, ó, gente. Traduz aí, professor. Ó, esse aqui... E você tá da vendo edição, aqui, ó? se vira. 8 sextos. Eu transformei em 6 oitavos, para deixar todo mundo diretamente proporcional. Tá todo mundo certinho aqui, para eu poder fazer a minha multiplicação e descobrir o valor de x, ok? E a última regra é meio óbvia. Resolva as equações para encontrar o valor desconhecido. Perfeito, a gente resolveu aqui, ó. Achou? X é igual a... Beleza, sai pra lá, filho. X é igual a 10 dias, tá bom? Essa é a equação que ele tá falando. Então, ó, organiza a grandeza, verifica quem é diretamente e inversamente, monta a continha com todos certinhos. O inversamente você inverte a fração, ok? Faz a multiplicação, resolve a equação e acha o resultado. Então, regra de 3 é um cálculo organizado. Você tem que fazer tudo certinho, tudo com calma, analisando cada item para que você não erre, ok? Se eu não analisar que aqui é inversamente, meu cálculo sai totalmente errado, ok? Beleza? Entenderam aí, galera? Então, por hoje, né, Bileco? Bileco aqui, ó, tá até cansadinho, tadinho. Por hoje é só, obrigado, gente, valeu pelas curtidas. Eu queria mandar um beijão pra galera que sempre coloca linda e coração e foguinho, né, Vini? Professor, Oi. vamos ler as mensagens da galera. Não, então, eles mandam linda, coração e foguinho. Amo. Ó, eles me seguem no Insta, dá licença? Eles me seguem no TikTok. E também tem a Gigi que sempre fala, rumo aos 1000 inscritos. Adoro, vai. Ei, Gigi, bora! Ó, prometo, como o Billy tá pedindo, no próximo vídeo a gente lê cada comentário, né, Billy? A gente vai separar os melhores comentários e vai ler aqui e vai citar os nomes. Isso aí. Fechado? Isso aí. Então, ó, beijão. Ó, curta, compartilhe, mande pros seus amigos, continua aí ajudando a gente a chegar aos 1000 inscritos. Beleza? Tchau! Abraço da Lô! Tchau, galera! Abraço do Billy! Terrível!